Alô você, o nosso vídeo já vai começar. Então, antes de começar, por favor, inscreva-se no nosso canal, curta e também ative o sininho para receber as novidades, tá bom? Bom dia, irmãos. Vamos iniciar a nossa aula baseada no livro do profeta Isaías. Abra sua Bíblia em Isaías capítulo 40. Isaías capítulo 40. O livro de Isaías é uma Bíblia em miniatura. O livro de Isaías tem 66 capítulos. A primeira parte, que a gente poderia chamar de Antigo Testamento, são os 39 capítulos de Isaías, que falam do juízo de Deus, do julgamento de Deus. Do capítulo 40 até o capítulo 66, são 27 capítulos que têm um propósito de encorajar o povo de Deus. Então, quando você estiver desanimado, desencorajado, leia Isaías de 40 a 66. A segunda parte. É muito importante a gente entender que Deus ele usa uma estratégia para nos consolar, para nos encorajar. Você sabe que na filosofia de autoajuda, os escritores escrevem para levantar você, dizendo as suas virtudes, que você é o cara, que você tem valor, que você é isso, que você é aquilo. Mas Deus ele usa uma estratégia completamente diferente. Ele, quando quer nos encorajar, nos consolar, ele diz assim: vocês são fracos, mas o Deus de vocês é forte demais. E essa força eu transmito para você. Ou seja, Isaías, do capítulo 40 até o capítulo 66, didaticamente a gente poderia dividir em 3 partes. Capítulo 40 a 48, Deus vai falar sobre a sua grandeza. Ele é grande. E ele vai dizer isso para o povo de Israel justamente com o intento de dizer: eu sou o Deus de vocês. Então, vocês podem ter coragem, porque eu estou com vocês. Os outros povos cujos deuses são ídolos não recebem ajuda nenhuma. Mas olhe para a minha onipotência e eu vou transmitir para vocês essa minha onipotência operando na sua fraqueza. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Do capítulo 49 ao capítulo 57, deixa de falar da grandeza de Deus, vai falar sobre a graça de Deus. Vai apresentar Jesus Cristo, através dos cânticos do servo sofredor. E do capítulo 58 a 66, ele vai falar da glória de Deus, através da ação do Espírito Santo, através do futuro glorioso de Israel. Então é a grandeza de Deus, é a graça de Deus, é a glória de Deus. Hoje nós vamos pegar uns petiscozinhos aí para a gente saborear e você sair daqui uma Ferrari espiritual. Você sair daqui cantando pneu, porque é isso que Deus quer. É isso que Deus quer. Veja capítulo 40, como é que começa: consolai, consolai o meu povo, diz o quê? O vosso Deus. Falai ao coração de Jerusalém, bradai-lhe que já é fim do tempo da sua milícia, que a sua iniquidade já está perdoada, e que o castigo que ele já recebeu, recebeu em dobro das mãos do Senhor,
por todos os seus o quê? Pecados. Então, zera a conta. Vocês já sofreram o que tiver de sofrer. Vocês estão indo na Babilônia. Eu vou trazer vocês de volta. Eu sou o rei. E eu peguei aí um outro reizinho chamado Ciro e aniquilei com a Babilônia. Mas esse Ciro, esse rei Ciro, ele é um ungido meu. Ele vai fazer um decreto e vocês vão voltar. Vocês vão voltar. Capítulo 40, o povo estava de baixo astral. Recomendo a vocês a ouvirem o sermão do pastor Hernandes. Vai lá, está no YouTube. Eu já assisti esse sermão umas 500 vezes. Exageradamente, né? Qual o tamanho do teu Deus? Baseado em Isaías capítulo 40. Porque ele começa a partir do versículo 12, veja aí. Quem, na concha de sua mão, mediu as águas e tomou a medida dos céus a palmos? Quem recolheu na terça parte de uma efa o pó da terra e pisou os montes em romana e os outeiros em balança de precisão? Quem guiou o Espírito do Senhor, ou como seu conselheiro o ensinou? Com quem tomou ele conselho para que ele desse compreensão? Quem o instruiu na vereda do juízo e lhe ensinou sabedoria? Ele mostrou o caminho do entendimento? Eis que as nações são consideradas por ele como um pingo. Todas as nações, como um pingo que cai de um balde e como um grão de pó na balança. As ilhas são como o pó fino que se levanta. Então veja, ele está dizendo aqui que tudo que existe é insignificante diante da grandeza de quem? De Deus. Aí vai o crente. Ele termina no versículo 25. A quem, pois, me comparareis? Quem que eu lhe seja igual, diz o santo. Tem alguém maior do que eu? Apresenta aí. Agora veja a mania de crente. Crente é cheio de mania, de lambança. Veja no versículo 27, o que o crente vai falar? Por que, pois, dizes, ó Jacó, e falas, ó Israel? O que o crente lamenta? O meu caminho está encoberto ao Senhor, e o meu direito passa despercebido ao quê? Esse Deus grandioso aí não está nem aí para mim. Tudo que está acontecendo com a minha vida passa o quê? Desapercebido. Aí, veja que coisa linda, versículo 28 a 31, vamos lá, bem forte, primeira dose, vamos lá. Não sabes, não ouvistes, que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, nem se cansa, nem se fatiga? Não se pode esquadrinhar o seu, faz forte ao cansado, e multiplica as forças ao que não tem nenhum. Os jovens se cansam e se fatigam, e os moços de exaustos, mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Então veja bem que nesse primeiro discurso profético, Deus desafia o povo a apresentar alguém que seja maior do que ele. Mas com que objetivo Deus faz isso? Com o objetivo de encorajar o povo. Veja o tamanho do Deus que vocês têm. Vocês não podem viver do jeito que vocês estão vivendo, reclamando, se você tem um Deus desse tamanho, dessa infinitude, dessa grandeza. E outra coisa, esse Deus, na sua condescendência,
ele transmite força para aquele que está cansado e abatido. Então, se você está desanimado, não é autoajuda, é Deus ajuda, entendeu? É você olhar para a grandeza de Deus. Esse é o seu Deus, é o seu Deus, o Deus que se fez nosso através da aliança. Então se anime. No capítulo 41, vamos devagar. Capítulo 41. Deus vai dar uma notícia para eles, vai falar que ele vai suscitar um redentor. Calai-vos perante mim, ó ilhas, e os povos renovem as suas forças. Cheguem-se então, falem, cheguemos e pleiteemos juntos. Veja que no versículo 2, ele vai fazer duas perguntas. Ele vai usar o verbo, pronome no sentido pessoal. Quem? Não o que, mas quem? Quem suscitou do Oriente aquele a cujos passos segue a vitória? Quem faz que as nações se lhe submetam, que ele calque aos pés os reis e com a sua espada os transforme em pó, e com o seu arco empalha o que o vento arrebata? Quem vai trazer esse Redentor vitorioso? Quem? Aí ele vai dar continuidade. Persegue-os e passa adiante em segurança por uma vereda que seus pés jamais trilharam. Quem fez e executou tudo isso? Aquele que desde o princípio tem chamado as gerações à existência, eu, o Senhor, o primeiro, e com os últimos eu mesmo. Ou seja, de onde virá a redenção de vocês? Quem é que vai providenciar o Redentor? Quem é que vai ajudar vocês? Eu, o Senhor. Aí ele diz assim, no versículo 4, o versículo 5, diz assim: os países do mar viram isso e temeram, os fins da terra tremeram, aproximaram-se e vieram. Um ao outro ajudou ao seu próximo e disse: ser forte. Ser forte. Um dizendo para o outro, um tentando animar o outro, e ele vai animar o outro criando ídolos. Veja aí. Mas tu, veja, um ao outro ajudou isso. Versículo 7. Assim o artífice anima ao ourives, e o que alisa com martelo ao que bate na bigorna, dizendo da soldadura: está bem feito. Então, com pregos fixa o hilo, para que não o quê? O oscile. Veja, as nações pagãs, elas tentam animar um ao outro, dizendo ser forte, ser forte. E o Deus deles é um Deus fabricado, é um ídolo fabricado pelo ourives, pelas mãos humanas. Agora veja o versículo 8, a adversativa do versículo 8. Vamos ler bem forte, o que é que diz? Mas tu, ó Israel, servo meu, tu Jacó, a quem elegi, descendente de Abraão, meu amigo, tu a quem tomei das extremidades da terra, e chamei dos seus cantos mais remotos, e a quem disse: tu és o meu servo, eu te escolhi e não te rejeitei. Bem forte, versículo 10. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te fortaleço, te ajudo, te sustento com a minha destra, o quê? Louvado seja Deus. Preste atenção que Deus está dizendo aqui, que o mundo, as nações, têm uma forma de encorajamento. Eles buscam ajuda nas palavras humanas, ser forte. Eles buscam ajuda construindo o quê? Ídolos. Mas o povo de Israel não, o povo de Deus não. Mas tu, ó Israel, eu te elegi,
eu te chamei, tu és meu, e eu não te rejeitei. Você continua o que? Sendo meu. Dá para entender o raciocínio do profeta? Ele vai caminhando na sua profecia, dizendo para o povo: vocês precisam se animar, sabe por quê? Porque vocês têm o maior Deus que existe, o único e Deus verdadeiro. Esse Deus que na sua onipotência, na sua condescendência, na sua graça, Ele transmite graça na minha fraqueza. Quer ver uma coisa? Versículo 13 e 14, vamos ler juntos, bem forte. Aqui tem uns 3 sermões aqui, mas não vou pregar agora não, mas é bonito demais esses 2 versículos aqui. Vamos lá, 13 e 14. Porque eu, o Senhor, teu Deus, te tomo pela mão direita e te digo: não temas, eu te ajudo. Não temas, ó vermezinho de Jacó, povozinho de Israel. Eu te ajudo, diz o Senhor, e o teu Redentor é o Santo de Israel. Vocês não passam de uma lombriga. Está lembrado de lombriga? Quando você tomava remédio para lombriga? Pois é, vocês não passam, vocês são insignificantes mesmo. Mas vocês têm o maior Redentor que existe. E eu ajudo vocês, eu auxilio vocês. Então isso aqui é a estratégia de Deus para nos encorajar. Está certo? Ele diz: realmente vocês são fracos. Realmente vocês não podem fazer nada por si mesmos. Olha para o Deus que vocês têm. Olha para a grandeza desse Deus. Se você observar, não vou entrar mais em detalhes, mas no capítulo 41, a partir do versículo 21, ele diz assim: apresentai a vossa demanda, diz o Senhor. Alegai as vossas razões, diz o rei de Jacó. Qual é o problema que vocês têm? Vocês estão chateados por quê? Apresente aí as razões por que vocês estão assim. Trazei e anunciai-nos as coisas que hão de acontecer. Relatai-as nas profecias anteriores, para que atentemos para elas e saibamos se se cumpriram, ou fazei-nos ouvir as coisas futuras. Anunciais as coisas que ainda hão de vir, para que saibamos que sois deuses. Fazei bem ou mal, fazei mal, para que nós nos assombremos e juntamente veremos. Versículo 24, o que diz? Eis que sois menos do que nada, e menos do que nada é o que fazeis. A abominação é quem vos escolhe. Lascou tudo aqui, arrasou. Por que Deus está usando essa linguagem? Vocês estão confiando em ídolos, e esses ídolos, eles não sabem o que aconteceu, eles não sabem o que está acontecendo, e eles não sabem o que acontecerá. Ele diz: eu sei tudo. Eu sou o princípio, eu sou o fim. Eu sei de tudo. Eu estou presente em tudo. Veja no versículo 27 do capítulo 41. O que diz? Eu sou o que primeiro disse a Sião: eis-nos aí. E a Jerusalém dou um mensageiro de boas obras. Quando eu olho, não há ninguém, nem mesmo entre eles conselheiros a quem eu pergunte e me responda. Eis que todos são nada, suas obras são coisa nenhuma, as suas imagens de fundição, vento e quê? Vácuo. Então, por favor, não me troque, não me substitua por ídolos humanos. O profeta Ezequiel fala de ídolos do coração. Não me troque. Aí você vai para o capítulo 42, ele vai falar sobre Jesus.
servo do Senhor, já que está profetizando acerca do Messias. Depois nós vamos estudar os 5 cânticos do servo do Senhor. Mas ele vai dizer aqui que ele vai mandar de fato um redentor para Israel, mas um redentor não político, não econômico, mas um redentor espiritual. E é tão bonito essa descrição que ele faz aí. Eis aqui o meu servo, Jesus Cristo, a quem eu sustento, o meu escolhido em quem a minha alma se compraz, pus sobre ele o meu espírito, ele promulgará o direito para os gentios, não é somente para os judeus, mas para os gentios. Não clamará, nem gritará, nem fará ouvir a sua voz na praça, não esmagará a cana quebrada, nem apagará a torcida que fumega. Em verdade, promulgará o quê? O direito. Ou seja, Jesus vai ser sensível. Os reis, eles esmagavam os seus súditos. Ciro fazia isso, a Babilônia fazia isso. Mas esse rei que vem, não. Você vai observar que esses 2 versículos aqui, o evangelista Mateus aplica para Jesus. Não esmagará a cana quebrada, nem apagará a torcida que fumega. Jesus vem para trazer as boas novas de grande o quê? Alegria, a salvação. Então, Deus aqui na sua grandeza está dizendo: o que eu tenho para o futuro de vocês é o Messias glorioso. E é tão bonito o texto, versículo 6, eu sou o Senhor, te chamei em justiça, tomar-te-ei pela mão, te guardarei e te farei mediador da aliança com o povo à luz para os gentios, para abrir os olhos aos cegos, para tirar da prisão o cativo e do cárcere os que jazem nas trevas. Eu sou o Senhor, este é o meu nome. A minha glória, pois, não a darei a outrem, nem a minha honra às imagens de escultura. Eis que as primeiras predições já se cumpriram, e novas coisas eu vos anuncio, e antes que sucedam, eu vos farei o que? Ouvir. Então Deus está animando o povo, dizendo: vai vir o servo, o Messias, ele vai implantar o reino dele. Aí ele coloca um cântico de salvação, aí no meio, e há um lamento sobre a cegueira de Israel, mas no capítulo 43 já vem outra mensagem de consolação. Qual é a mensagem chave desse capítulo? Versículo 4, leia comigo aí. Visto, digno de honra, e eu te amei, darei homens por ti e povos pela tua vida. Presta atenção. Visto que foste precioso aos meus olhos. Ele vai fazer uma declaração de amor para Israel, dizendo que vocês são o quê? Preciosos. Esse adjetivo precioso, ele é muito caro na Bíblia. Ele é aplicado a apenas algumas coisas que de fato são preciosas. O salmista Davi fala que os pensamentos de Deus são preciosíssimos. É a mesma palavra no hebraico. O salmista Davi diz que a morte do crente é preciosa aos olhos de Deus. A palavra de Deus é dita lá no Salmo 119 como preciosa também. Quando você vai para o Novo Testamento, Pedro vai dizer que o nome de Jesus é precioso, que o sangue de Jesus é precioso e que a nossa fé é preciosa. Então preste atenção. Deus está consolando o povo, dizendo assim: vocês são preciosos para mim e eu estou disposto a pagar o preço que precisar para que vocês continuem sendo meu. Mas veja como é que ele começa. No capítulo 43. No capítulo 42, 18 a 25, Deus lamenta. Mas Deus é assim, ele é igual mãe.
Ele dá uma chamada, mas depois fica com pena, aí sopra, bate e sopra, bate e sopra. Ele bate aqui, esse lamento que ele faz, mas aí no capítulo 43, vamos ler juntos? Mas agora, assim diz o Senhor, que te criou, ó Jacó, que te formou, ó Israel. Não temas, porque eu te remi, chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Então presta atenção, você é precioso aos meus olhos, porque você é meu. Eu te criei, te formei, te remi, te chamei, tu és meu. Pronome possessivo, tu és meu. Pronto. Você quer mais encorajamento do que esse aqui, meu irmão? Você é propriedade desse Deus aqui da Bíblia. Isso não anima você, não? Você precisa de ler autoajuda? Parece uma surra mesmo. É isso que Deus está dizendo aqui. Ele está animando o povo. Essa é a estratégia de Deus, consolar o povo, consolar o povo. Ele manda consolar e ele está consolando o povo. Então, meus amados irmãos, se a gente tivesse essa dimensão da grandeza de Deus na nossa vida prática, na nossa vida existencial, a gente não ficava triste com os problemas que a gente enfrenta, não. E a Bíblia fala que, Paulo diz lá claramente, nós somos mais que vencedores em Cristo, que nem sofrimento, nem tristeza, nem tribulação, nem doença, nem diabo, nem demônio, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Então, ele diz, vocês são meus, são preciosos porque são meus, eu comprei vocês. Versículo 2, ele diz, vocês são preciosos porque eu estou com vocês. Olha, estou com vocês em qualquer situação. Veja no versículo 2, vamos lá. Quando passares pelas águas, eu serei contigo. Quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá o quê? Em ti. É o seguinte, eu estou com vocês em qualquer situação. Ainda que você e eu, nós andemos pelo vale da sombra, não devemos temer, porque o Senhor está conosco. Ele está dizendo isso aqui. Ele usa as figuras aqui, né, das águas, dos rios, do fogo. Tudo isso aqui é para descrever tribulação, sofrimento, situação difícil, complicada. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Agora, tem um salmo preciosíssimo, salmo de romagem, onde isso é reconhecido. E é tão interessante. Abra a sua Bíblia lá no Salmo 124. Quem compôs esse salmo foi Davi. Eu não sei o que você está passando, você pode estar passando por pastor, caiu uma tromba d'água lá. Estou passando pelo fogo, estou passando... Presta atenção, você pode estar passando pelo maior problema da sua vida. Deus está contigo. É isso que ele está dizendo. Não existe nenhuma situação na minha vida e na sua vida como crente que Deus deixa a gente sozinho. Vamos lá? 124, o que é que diz? Não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado, Israel que o diga. Não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado, quando os homens se levantaram contra nós e nos teriam engolido vivos, quando a sua ira se acendeu, as águas nos teriam submergido e sobre a nossa alma teria passado a torrente. Águas impetuosas teriam passado sobre a nossa alma. Agora bem forte, o que diz? Bendito o Senhor que não nos deu por presa aos dentes deles. Salvou-se a nossa alma como um pássaro do lastro dos passarinheiros. Quebrou-se o laço e nós os vimos livres.
O nosso socorro está em o nome do Senhor, Criador dos céus e da terra. Amém? Dá para animar ou não? Estou me esforçando, viu? Ele vai no capítulo 42 ainda, 43. Declarar no versículo 3, porque eu sou o Senhor teu Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador. Dei o Egito por teu resgate e a Etiópia, Sebá por ti. Visto que foste precioso aos meus olhos, digno de honra, eu te amei e darei homens por ti, os povos, o quê? Pela tua vida. Ele está dizendo, eu estou pronto a dar todos os povos da terra por causa de vocês. Mas a gente sabe que ele deu Jesus, o seu filho, para nos remir. Foi ou não foi? E Paulo disse, se ele deu o filho, ele vai dar o quê? Todas as outras coisas. Se ele deu o mais precioso, ele vai dar tudo que nós precisamos através de Jesus Cristo. Então, ele vai dizer, versículo 5, gente, não temas, pois, porque eu sou contigo, trarei a tua descendência desde o Oriente, e a juntarei desde o quê? O Ocidente. Direi ao norte, entrega, e ao sul, não retenhas. Trazei meus filhos de longe, minhas filhas das extremidades da terra. E todos os que são chamados pelo meu nome, e que os criei para a minha glória, e que formei e fiz. Amém? Então, quando Deus nos chama, quando Deus nos salva, Ele está falando aqui da reunião, novamente, do povo. O povo voltaria da Babilônia, a nação seria reunida. Ele está falando como igreja aqui, que todas as ovelhas deles serão reunidas, e haverá um só rebanho, um só pastor. Lembra que João 10 diz, Jesus diz, tenho outras ovelhas que não são deste aprisco de Israel. Convém a mim o quê? Conduzi-las. Quem chama é Deus. Isso é versículo. Você está com um filho desviado? Você tem algum pródigo na sua família? Ora em cima dessa promessa aí. Porque Deus vai dizer assim, devolve. Aí o menino vem. Está aí no texto, eu não estou inventando. Ele dá uma ordem. Agora, sabe o que ele vai dizer? Ele reúne o povo, chama as nações. Versículo 10. Veja que coisa linda ele vai dizer. Vamos lá? Vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor, o meu servo a quem? Para que os saibais e me creiais e entendais que eu sou mesmo. Que antes de mim Deus nenhum se formou e depois de mim nenhum haverá. Então veja bem, irmãos, nós somos testemunhas desse Deus. Se a gente não proclama a grandeza desse Deus, se a gente não vive, a gente está dando um péssimo testemunho. Lembra do salmista lá? Que quando ele estava sofrendo, o povo perguntava, o teu Deus onde está? Então a melhor coisa que pode acontecer comigo e com você é nós dependemos desse Deus glorioso, grandioso, e as pessoas olharem para a nossa vida e dizer, esse cara não vale nada, não presta, mas o Deus dele é grande. O Deus dele é grande. É mais ou menos isso que ele está querendo dizer aqui. Lembra quando os filisteus estavam perseguindo Isaac? Vamos ver lá em Gênesis, capítulo 25. Gênesis 26. Os filisteus lá com Abimeleque perseguindo, lembra? O Isaac cavava um poço, a turma entupia. Porque tem gente que vive assim, só entupindo o poço dos outros. Né?
tirando a felicidade do outro. Eles vão entupindo, ele vai abrindo, vai entupindo, vai abrindo. Aí ele abriu e ninguém entupiu mais. Pronto. Mas qual foi a conclusão do povo? Veja lá, no capítulo Gênesis 26, 27, 28. Vamos ler juntos? O que diz? Disse-lhes Isaque: por que viestes a mim, pois me odiais, e me expulsaste do vosso meio? E eles responderam: vimos claramente que o Senhor é. Então dissemos: haja agora juramento entre nós e ti, e façamos o quê? Veja como o cara é sabido. Ele diz: esse crente aí não tem jeito, pode entupir poço, ele é um abençoado do Senhor. Diz aí: vimos o quê? Claramente, nitidamente, que Deus é contigo. Vamos voltar lá para o texto de Isaías. Irmãos, quando Deus está com a gente, até os nossos inimigos se reconciliam com a gente. Que diz: isso aí não adianta não. Isso aí, o Deus dele é forte. O Deus dele é forte. Em Isaías, no capítulo 43, ele vai terminar dizendo também que ele, além de ser o nosso Criador, ele vai dizer que ele é o nosso Salvador. Versículo 11: eu sou o Senhor e fora de mim não há o quê? Salvador. Atos 4:12. Veja o que ele vai falar: eu anunciei a salvação, realizei-a e a fiz ouvir. Deus estranho não houve entre vós, pois vós sois o quê? As minhas testemunhas, diz o Senhor. Eu sou Deus. Vocês são minhas testemunhas da criação, vocês são minhas testemunhas da redenção. Eu fiz tudo, vocês não fizeram nada, eu fiz a salvação. A salvação vem do Senhor. Aí ele termina, vamos ler juntos, versículo 13, Isaías 43, 13, o que diz? Ainda antes que houvesse dia, eu era, e nenhum há que possa levar alguém, agindo eu, quem impedirá? Já pensou um negócio desse? Você está lá no seu trabalho, você está sendo perseguido no trabalho? O cara que não gosta de você, não gosta de você porque você é crente, não gosta de você porque Deus está abençoando você. E aqui entra uma coisa muito importante. Se nós temos esse Deus grandioso, para que serve esse Deus grandioso desses problemas do dia a dia? Gente perseguindo, falando mal, tramando contra a gente. Queria que você fosse um pouquinho adiante. Espera aí que eu vou achar, tá? Isaías 54, versículo 17. Vamos ler juntos? O que diz? Toda arma forjada contra ti não prosperará. Toda língua que usar contra ti em juízo, tu a condenarás. Esta é a herança dos servos do Senhor, e o seu direito, que de mim, o quê? Diz o Senhor. Deus é o seu advogado, o seu protetor. A vingança pertence a Ele, tá? A ira do homem não promove o quê? A justiça de Deus. Entrega esse desgraçado para Deus. É assim ou não é? Entrega. Pastor Arivaldo, estão falando mal de mim. Eu abençoo. Que caia a língua. O senhor, né? O senhor, né? Cai os dentes, fica banguelo. E eu vou tirar satisfação? Pô, não.
O meu direito procede de quem? De Deus, Ele é nosso defensor. Cuide do seu caráter, diz o pastor Hernandes, que Deus cuidará da sua reputação. Fique dando satisfação para tudo não, porque o povo é malicioso, é maligno. Então, vamos voltar para Isaías. Vocês estão gostando da aula ou estão achando que eu estou enrolando? O pastor não estudou hoje, ficou só lendo os versículos. Não é assim? Isso aí é depois, quando sai no carro, indo para casa. Pastor, hoje é o almoço do pastor, é um prato de entrada. Aí a gente vai para o capítulo 44. Aí é demais. Capítulo 44 é um negócio majestoso. Agora, versículo 1, o que diz? Agora, pois, ouve, ó Jacó, servo meu, ó Israel, a quem... É interessante que ele nunca usa Isaac. Ele já, Jacó, servo meu, porque Jacó é o lado que não presta. E quando ele usa Jacó, é porque ele está falando daquele que foi escolhido imerecidamente. Jacó, o meu servo. Por isso que diz, o Deus de Jacó está conosco. Ele é o nosso. O Deus de Jacó é o Deus do sem vergonha, assim como nós somos. Ele é o Deus da aliança, o Deus da graça. Não há mérito. E ele está dizendo assim, eu sou grande, vocês são grandes porque o Deus que vocês têm é grande. Versículo 2, vamos lá? Assim diz o Senhor, que te criou e te formou desde o ventre, e quem te ajuda. Não temas, ó Jacó, servo meu, ó amado, a quem? Porque derramarei águas sobre o sedento, torrentes sobre a terra seca. Derramarei o meu espírito sobre a tua posteridade e a minha bênção sobre os teus descendentes. E brotarão como a erva, como salgueiro junto às correntes das águas. Um dirá, eu sou do Senhor, outro se chamará do nome de Jacó, e o outro ainda escreverá na própria mão, eu sou do Senhor, e por sobrenome tomará o nome o quê? De Israel. Irmãos, nós temos que orar pelas novas gerações, os nossos descendentes. Ele está dizendo aqui que vai nos abençoar, porque não são gotas, nem orvalho do Espírito Santo, são torrentes do Espírito Santo. Sabe o que é isso? Vai derramar sobre nós, já derramou e continuar derramando. Certo? Aí eu oro, boto a mão na cabeça da minha neta, oro. Seja crente, seja galega, seja... Pá, pá, pá. Cara, escondido do pai e da mãe, né? A gente faz, for, não pode fazer isso. Eu chego no departamento infantil, eu abençoo esses meninos tudinho, porque eu vejo um menino desse aí, pode ser um presidente da república, pode ser um homem de Deus, pode ser, porque eu creio que Deus, está aqui a promessa, Ele vai derramar. E é tão interessante, veja no versículo 6, porque se ele terminasse aí, estava bom demais, mas ele continua, assim diz o Senhor, Rei de Israel, seu Redentor, o Senhor dos exércitos, eu sou o primeiro e sou o último, e além de mim não há Deus. Quem há como eu, feito predições, desde que estabeleci o mais antigo povo? Que o declare, exponha perante mim, que esse anuncie as coisas futuras, as coisas que hão de vir. Não vos assombreis, nem temais. Acaso desde aquele tempo não vos fiz ouvir, não vos anunciei? Vós sois as minhas testemunhas. Há outro além de mim? Não, não há outra rocha que eu o quê? Conheça. Amém? Então isso aí anima a gente. Ele está dizendo, olha, vocês conhecem alguém que já fez previsão, que aconteceu? Não. Nem a mãe de Ná, não, a mãe de Ná não. É Deus. É Deus. Estão fazendo previsões também catastróficas para a sua vida. Essas profetadas aí do capeta, sai fora. Nós estamos com o corpo fechado. Contra Israel, não existe encantamento. Pode matar as galinhas que quiser, botar os charutos, vela, pode pemba. Não pega.
não pega. Para terminar. Vamos terminar? 45, ele vai falar que vai mandar o Ciro, que quem manda não é Ciro, quem manda nas nações é ele é que é o governador. Ele termina no capítulo 46, falando da queda da Babilônia. Vai cair a Babilônia e vai cair os ídolos da Babilônia, porque os ídolos da Babilônia não podem fazer absolutamente nada pela Babilônia. Eu, Deus de Israel, faço tudo por vocês, mas os ídolos não fazem nada por ninguém. Você está entendendo? Aí ele vai dizer: Bel, que é Baal, se encurva, 46:1. Nebo se abaixa, os ídolos são postos sobre os animais, sobre as bestas, as cargas que costumavam levar são canseira para as bestas, já o quê? Cansado. Em outra palavra, ele está dizendo que a idolatria o quê? Cansa. Cansa até o jumento. Porque o ídolo é carregado sobre o jumento. Agora veja lá, continue. Versículo 2: esses deuses juntamente se abaixam e se encurvam. Por quê? O animal, né? O andado do animal não podem salvar a cargas. Eles mesmos entram o quê, hein? Se for cair, o ídolo não consegue nem pular antes. Cai junto. Então presta atenção. Os ídolos aí são carregados. Mas comigo e você é diferente. Como é que é? Versículo 3 e 4, bem forte. O que diz? Ouvi-me, ó casa de Jacó, e todo o restante da casa de Israel. Vós a quem desde o nascimento carrego e levo nos braços, desde o ventre materno. Até a vossa velhice eu serei o mesmo, e ainda até as cãs eu vos carregarei. Já o tenho feito, levar-vos-ei, pois carregar-vos-eis e vos salvareis. Agora a pergunta que ele faz no versículo 5: a quem me comparareis para que eu lhe seja o cão? Ou seja, Deus é singular. Deus não carrega, não é carregado, Ele carrega. Ele que nos leva nos braços. E tem gente aqui que está dando trabalho desde a mocidade, já está de cabelo branco dando trabalho ainda, e Deus carregando, e Deus levando. Então, gente, o estudo de Deus ajuda. Como é que a gente anima? Como é que a gente se anima como crente? Hein? Conhecendo o tamanho e a grandeza do nosso Deus. Vou ficar de pé. Daniel, capítulo 11, versículo 32. Daniel 11, 32. Esse aqui é o pudim, para encerrar. Sobremesa. O que diz? Aos violadores da aliança, ele com lisonjas perverterá. Mas o povo que conhece ao seu Deus, citará o quê? Como é que a gente se torna forte e ativo? Conhecendo o Deus que a gente tem. Glória a Deus. Senhor Deus, abre os nossos olhos, o nosso coração, para contemplar a grandeza do Senhor. Não há ninguém que possa comparar ao Senhor. Eu sou infinito em tudo, em perfeição, em glória. E Tu és o nosso Deus. Nós, tão insignificantes, quem somos nós para que o Senhor se lembrasse de nós? Mas que o Senhor seja glorificado da minha vida, na vida de cada um aqui, que nós sejamos testemunhas da criação, da redenção, que nós sejamos testemunhas, que nós abramos a nossa boca e que a nossa vida seja um painel da Tua glória, que as pessoas vejam o Senhor através da nossa vida. É a nossa humilde oração em nome de Jesus. Amém.